Buenas. Nessa sessão a gente vai falar da cheat sheet de risco e retorno de carteiras. É uma primeira para introduzir o tema. Tem uma série de vídeos sobre teoria da carteira, risco e retorno, lá no canal do YouTube, do Incrédulo Financeiro. E essa cheat sheet também está disponível no blog, no incrédulofinanceiro.com, para quem quer fazer o download. Até recomendo fazer o download, abrir, assim, qualquer coisa, imprimir, até para acompanhar essa nossa conversa e entender como ela funciona. Então, vamos lá? Primeiramente, só para lembrar, assim, eu estou aqui na data de hoje, eu tenho um comportamento que aconteceu no passado e tem algo que pode acontecer no futuro, ou possíveis caminhos que podem acontecer no futuro. Então, aqui, um ano atrás, por exemplo, eu comprei um ativo pelo preço aqui, que eu chamei P-1, ele andou, até cheguei na data zero. Então, isso aqui é histórico, é realizado, eu sei o que aconteceu, não tenho dúvida. Como é que eu calculo o retorno? Com essa fórmula aqui, seja o retorno aritmético, seja o retorno logarítmico. O retorno logarítmico é usado muito, principalmente quando a gente tem que fazer muita média, calcular desvio padrão, uma série de estatísticas, porque ele funciona muito bem para isso. E ele seria como fosse um retorno geométrico. Essa também é outra interpretação que a gente pode dar. E como os retornos já são conhecidos, calcular o risco deles, por exemplo, usando o desvio padrão, pegando os dados históricos, pegando cada uma das observações históricas, pode ser mensalmente, diariamente, trimestralmente, algo do tipo, e calculando esse desvio padrão, essa volatilidade. Tá ok? E o que é risco para a gente em finanças? Não atingir o valor esperado. Tá certo? Ou seja, variabilidade, por isso desvio padrão é usado como medida de risco. Do outro lado, eu estou aqui no hoje e quero saber se eu continuo investindo ou não. Para isso, o que eu faço? Eu não conheço o futuro, não sou mãe de Ná, que infelizmente já nos deixou, então eu projeto uma série de cenários, tá certo? Então, vários cenários aqui para o próximo ano, para o próximo período aqui, estimo probabilidades aqui. E o que é o preço esperado ao final do período? É cada um desses preços aqui ponderados pela respectiva probabilidade, tá certo? Aí eu chego no meu preço esperado para o próximo período, que eu uso até essa letra E para designar esse preço esperado. E o que é a taxa de retorno esperada? É o preço esperado menos o preço original, o preço que eu estou vendo agora, sobre o preço original e a mesma formulação para o logaritmo que a gente fazia aqui no aritmético. O que muda aqui é na fórmula do risco, que agora eu vou pegar e trabalhar com valores esperados. Então, pego cada um dos retornos de cada cenário, que eu calculo com o preço de cada cenário menos o preço original sobre o preço original, subtraio o retorno esperado geral e elevo ao quadrado e pondero pela probabilidade. E tiro a raiz de tudo para chegar no desvio padrão. Lembro só que o índice de Sharpe, que tem vídeo sobre ele explicando, é o retorno esperado menos a taxa de juros livre de risco sobre o risco calculado. Se eu quiser calcular o índice de Sharpe do passado, eu troco esse retorno esperado pelo retorno médio visto no passado. E como eu trabalho com carteiras? Aqui eu tenho fórmula para calcular carteiras, risco e retorno de carteiras com 2 ativos e risco e retorno com carteiras com N ativos. Aqui eu estou trabalhando com valor esperado. E como que é com realizado? Aqui, como é carteira, para trabalhar com o retorno realizado, é só tirar aqui o esperado e colocar o retorno médio do período. Funciona igualzinho, tranquilo. Até porque em aqui carteiras, eu não estou colocando probabilidades. As probabilidades já estão dentro dos valores esperados aqui, ou dos riscos. Aqui na carteira eu vou trabalhar com alocações, ou seja, quanto eu vou investir em cada ativo. Então, por exemplo, quanto eu aloco no ativo A, é o valor que eu pretendo colocar e aplicar nele sobre o total investido da carteira. Então, eu chego em cada um desses pesos ou participação. Então, aqui, essa é a fórmula do risco de uma carteira de 2 ativos. A primeira parcela é o quanto eu invisto no ativo A ao quadrado, vezes o risco do ativo A ao quadrado. Calculando dessa forma ou dessa, dependendo se eu estou calculando o risco projetado ou o realizado, mais o quanto eu aloco no ativo B vezes o risco do ativo B, mais uma parcela aqui, que é 2 vezes o quanto invisto no A, vezes o quanto invisto no B, vezes o risco do A, vezes o risco do B, vezes a correlação entre os dois. Então, veja que aqui eu tenho 3 parcelas.
o risco individual do A, o risco individual do B e uma parcela que é a interação dos outros. E aí tem um peso bastante importante, a correlação. A correlação varia de -1 a +1 e ela é capaz de reduzir o risco. Então, eu posso, através da correlação, encontrar, e mais uma pesquisa aí que eu faço de ativos, encontrar 2 ativos, por exemplo, que vão me prover o mesmo retorno esperado, mas com correlação que não seja perfeita, que seja menor do que 1, e ajude a reduzir o risco da carteira. Essa é a ideia da diversificação. Diversificar é justamente o quê? Procurar combinações de ativos que eu consiga manter o mesmo nível de retorno esperado que se pretende, que se busca, reduzindo o risco. E quem reduz o risco? A correlação. Ou a covariância, até porque covariância e correlação são ligados entre si. Então, para chegar na correlação, eu preciso calcular a covariância ou vice-versa. Então, a partir de um jeito, eu chego no outro. A covariância é, por exemplo, o desvio padrão do A vezes o desvio padrão do B vezes a correlação entre os dois. Ou, se eu tenho a covariância e tenho os desvios padrões, eu consigo chegar na correlação. E o retorno esperado é só pegar cada um dos retornos dos ativos individuais e multiplicar por quanto eu aloco em cada um. E aqui são as fórmulas para quando eu tenho N ativos, tá ok? Tanto para o retorno esperado. Então, no retorno esperado, vocês vejam que não aparece correlação, então é só pegar o retorno esperado de cada um deles individualmente, multiplicar por quanto eu aloco em cada um deles. E no risco, acontece o mesmo, de uma carteira ou portfólio de N ativos, é a mesma coisa aqui. São a soma das parcelas individuais mais a soma das interações entre eles. Também coloquei aqui, no caso do beta de uma carteira, aquele beta do CAPM, que eu faço aqui? Eu somo cada um dos betas da carteira, dos índices, e multiplico pela alocação que eu faço em cada um deles. Então, aliás, vamos até multiplicar aqui a alocação que eu tenho em cada um deles. Faltou aqui na fórmula. Então, está aqui. Lá já vai estar corrigido. Então, multiplico pelo WI, que é o quanto invisto em cada um dos ativos para chegar no beta da carteira. Tá ok? Esse daqui, existe uma coisa chamada Single Index Model, que é um jeito de você descrever o comportamento dos retornos de um determinado ativo, que é dessa forma. Então, pega o A mais beta I vezes o retorno do mercado. Por isso que é o Single Index Model, eu estou relacionando o ativo com o retorno do mercado. Se eu calcular o risco desse modelo, eu chego nessa relação, que o risco total do ativo ele é uma parcela que é risco do mercado, que é o beta, o mesmo beta do CAPM, vezes o desvio padrão dos retornos do mercado, mais uma parcela que é do risco específico. A parcela do risco específico, justamente por causa da correlação, eu consigo diminuir. Eu vou diminuindo até que eu chego numa estabilidade. Normalmente, entre 10 a 15 ativos, a gente já está bem diversificado. E só sobrou o risco sistemático, que é medido dessa forma. Tá ok? Então, essa é a grande vantagem da diversificação, conseguir reduzir o risco e não precisa encher com 40, 50 ativos. Entre 10 a 15 ativos, a gente já eliminou todo o risco sistemático ou de mercado. E se eu quiser eliminar o risco sistemático? Aí você vai ter que usar derivativos, como, por exemplo, contratos futuros ou opções, para baixar ainda mais esse risco, ou começar a diversificar em outros mercados, como, por exemplo, entrar em mercados internacionais, fazer uma diversificação internacional para tentar reduzir ainda mais, que consegue, mas para eliminar total esse risco ou reduzir esse risco, usando derivativos é uma das formas mais comuns. Muito bom, pessoal. Essa foi a nossa cheat sheet de risco e retorno de carteiras, que complementa as outras que a gente tem, e tem um vídeo lá no YouTube, aqui no YouTube, com outros temas assim relacionados ao risco e retorno, toda a teoria de carteiras, que vai complementar e aí vocês podem estudar com mais calma. Tá bom? Até mais!